Gente, é o seguinte, o assunto principal é esse aqui. Vamos lá. Eu fiz uma live aqui, onde eu primeiro fiz um react do vídeo do Estopa, falando da mudança dele da esquerda para a direita, ou do campo democrático, não vou falar nem da esquerda, eu vou falar do campo democrático para o bolsonarismo radical de Nicolas Ferreira, porque ele foi na passeata do Nicolas Ferreira, acredite se quiser, o Estopa foi. E eu debati com o Estopa, né, ao vivo aqui, com o telefone na mão, tal, não sei se todo mundo viu. Ele justificou que a ida dele para o bolsonarismo foi por conta da briga conjugal que ele teve e de que ele acusou a mulher, a própria mulher, de alienação parental, né? E também ele acusou a mulher, basicamente, de mentir sobre Lei Maria da Penha e outras coisas. Então, assim, eu fiz essa live, foi uma live que bombou, e a gente precisa, e eu não tive a oportunidade de conversar com a esposa dele, até porque eu mesmo disse que o assunto não era exatamente o problema conjugal deles, porque eu não sou juiz de vara de família, e quem iria decidir isso era o juiz, né, as provas, os contextos, enfim, era isso que ia definir a vida deles conjugal, e não foi o que eu queria debater. O que eu queria debater é qual a relação de um problema conjugal em mudar totalmente de rumo no âmbito político e começar a apoiar Nicolas Ferreira. Inclusive eu falei pra ele, como é que tu vai apoiar aquele lado que bate em mulher? Vários deputados que um deputado lá bateu a cabeça da mulher na parede até quase matar, o outro trocou tiro com a mulher, aquela deputada lá que matou o marido envenenado, e por aí vai, né? Tem aquela mulher lá que ensina português, que ela também, o deputado lá, parece que assediou ela e ela separou do cara. Meu, tem um monte de exemplos lá. Por que ele tá indo pra lá? Não tem absolutamente nada a ver. E ele disse que foi porque as mulheres utilizam as leis para acabar com a vida dos homens. E aí, tanto a Márcia Tiburi, que ele culpa por essa guinada, ele culpa a Márcia Tiburi, e ele culpa também até aquela deputada... Nossa, eu esqueci o nome da outra deputada. Ele culpa uma outra deputada também, e que 50 mulheres se uniram para acabar com a vida dele, tá? E a mulher dele não tinha, e a ex-mulher dele não tinha vindo a público ainda falar. E eu também não fiz questão, né? Não tive essa oportunidade, porque o assunto não era esse. Mas já que a ex-mulher do Léo Estopa foi a público falar no canal Mídia Livre, é esse canal aqui, Mídia Livre, tá bom? E esse canal Mídia Livre faz parte da Teia, onde tem vários outros canais, né? Tem o canal, acho que é da Palhoça, tem o canal do Visão Caleidoscópica, tem vários canais que se unem nessa teia, chamada Teia Progressista, tá bom? A Sâmia Bonfim, obrigado, queridos. Ele também culpou a Sâmia Bonfim, Maria do Rosário, Márcia Tiburi, uma galera ele culpou, tá? E a própria mulher dele falando que ela mente. Mas ontem, aliás, ela deu uma entrevista, e eu tô aqui para divulgar essa entrevista, porque é importante a gente entender o contexto e entender principalmente o que a Jennifer, que é a ex-mulher do Estopa, tem a dizer, já que ela deu essa entrevista. A entrevista é pública, eu pedi para que eu pudesse, né, mostrar, eles falaram, pô, é público, pode meter bala aí. Então é isso, tá bom? Então vamos começar entendendo primeiro a Márcia Tiburi, como que a Márcia Tiburi entrou entrou nesse meio aí, né, para defender a Jennifer, e depois a gente vai escutar a própria Jennifer, que é a ex-esposa do Estopa, tá bom? Então vamos lá, bora lá. Lembrando que nós estamos aqui numa campanha feroz, para trazer todos os seguidores do Estopa para nossa live aqui. Todas as pessoas que estão no Estopa têm que vir para cá, porque o Estopa agora é bolsonarista e
admirador de Nicolas Ferreira. Foi ajudar o Nicolas Ferreira na caminhada dele. Então não tem por que nenhum progressista ficar lá. Então, que venham todos os progressistas para cá, porque a gente não pode desperdiçar esses seguidores para que nosso canal aqui chegue em mais pessoas e a gente possa combater com mais força todo esse pessoal reacionário, beleza? Vamos lá então. E a Revista Liberta é uma revista nova do ICL e a Revista Cult é a revista mais antiga, talvez uma das únicas revistas de cultura do Brasil. Gente, eu coloquei um pouquinho mais rápido, tá? Tá em 1.25 pra gente não ter que escutar no tempo normal, porque eu acho que não é necessário. A Márcia Tiburi, ela é bem articulada, então vocês vão entender claramente o que ela vai dizer, mesmo com essa adiantada no áudio, tá bom? Vamos lá. Do Brasil, então eu escrevo nessas duas revistas hoje em dia. Estou aqui disponível para conversa, então é um prazer realmente poder ter esse momento com vocês. Fique à vontade, Márcia Tiburi, é uma honra, um prazer ter com você aqui no Mídia Livre. Olha, gente, tem um vagabundo aqui na live que ele entrou com o nome Lula 2026, mas ele fala tudo contra. Ele entrou como Lula 2026 para ninguém banir ele, tá? Mas ele é um picareta que tá aqui na live, tá? Então, o Lula 2026, em vez de você entrar com nome falso, sem foto no perfil e ficar falando bobagem, chamando os outros de picareta, vê se vira homem e me liga aqui pra debater comigo, tá bom? Porque caso contrário, se tu não colocar o teu nome oficial aí e botar a tua cara, porque eu não tenho banido ninguém na live aqui, tá? Ninguém. Agora, se tu começar com essas palhaçadas aí e tu não ligar aqui, aí eu vou te banir, beleza? Mas olha, é muito difícil eu banir alguém aqui. É só quando o cara é muito vagabundo mesmo, safado, beleza? Então vamos lá, vai na manhã aí, tá? O canal. Usa então o nome Bolsonaro e pode xingar à vontade. Agora, tu usar o nome Lula 2026 e ficar xingando as pessoas que estão aqui pró-Lula, aí eu não vou admitir, beleza? Então seja pelo menos honesto, bota Bolsonaro 2026, Bolsonaro na papuda, vagabundo que gosta do Bolsonaro, bota qualquer nick desse, aí você pode xingar à vontade aí que eu não vou banir você não, tá bom? Do programa Quebrando o Silêncio. Quebrando o silêncio por quê? Porque as mulheres sofrem violência e têm dificuldade de romper o silêncio, elas têm medo, elas demoram para falar o que estão sentindo, especialmente quando a violência é violência psicológica. Elas até demoram, Márcia, a perceber que estão sofrendo esse tipo de violência, né? Então, hoje a palavra está com você é a nossa convidada, fique à vontade para contar a sua história. Bom, então, nós resolvemos há vários dias, que em algum momento teríamos que falar de um assunto muito chato que se chama Leonardo Stoppa. Então, nós nunca falamos, é a primeira vez na minha vida que eu estou falando publicamente desse cidadão. E a necessidade de falar sobre o caso dele se insere num contexto mais complexo, em que nós vemos um crescimento bem expressivo das violências contra as mulheres e das violências que acontecem aqui na internet, como um novo campo de produção da violência. E o caso, então, desse Leonardo Stoppa nos faz pensar no sistema mesmo, no sistema misógino, na internet como meio de produção de misoginia. Então, a nossa conversa hoje e a minha participação nesse debate tem a ver com o enfrentamento que a gente precisa fazer à misoginia no contexto das redes sociais, do universo digital. E esse cidadão vale, então, como um exemplo muito interessante, um exemplo que nos toca justamente porque eu venho sendo uma pessoa muito atacada por ele já faz um bom tempo e sou... Pelo amor de Deus, gente, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, hein? Tem um monte de gente aqui que me manda até ajuda pro canal e não é inscrito. Gente, vamos guiar. E se você não é inscrito, se torne assinante do canal, que isso é muito importante pra gente manter a guerra, gente. Muito difícil lutar contra os caras lá que tem apoio pra caramba, a gente também precisa de apoio, bora. Atacada, porque ele resolveu, eu vou contar a história, né? Mas acho que ele resolveu vestir a carapuça de um comentário que eu fiz na internet. E vestiu a carapuça, não porque seja uma pessoa irracional ou destemperada, em que pese que essa seja a sua performance, e não sabemos se na sua intimidade ele também não é uma pessoa assim, destemperada e irracional, mas não sabemos apenas daquilo que nos é mostrado, uma pessoa, portanto, que nos faz pensar, nos faz
questionar o que será que está acontecendo com ele. Agora, objetivamente, é um fato, ele é um produtor de discurso misógino, ou seja, de discurso de ódio às mulheres, e ele tem cometido alguns crimes ao se pronunciar, e eu vou contar, então, vou fazer uma análise da situação mais geral, mas vou usar a história dele como o exemplo dele, a história dele, aquilo que chegou até mim, dentro dos meus limites, claro, discursivos, e do limite também do meu conhecimento sobre o caso, mas vou falar como uma testemunha, né? Em resumo, vou falar como testemunha, vou dizer o que aconteceu e por que eu fui envolvida nessa história. Essa é a parte que a gente quer saber, vamos lá. Há um tempo, talvez, a gente está em 2026, 25, 24, acho que em 2024, talvez no começo, não lembro exatamente quando, eu recebi um telefonema de uma pessoa que é uma pessoa muito conhecida, uma mulher, e que me pediu eu não vou falar o nome dela, evidentemente, porque não tive essa conversa para saber se ela gostaria de ser mencionada, mas essa mulher me pediu ajuda. Ela me disse que ela estava sabendo de uma situação de uma jovem mulher, mãe, que era ex-esposa de um influencer, de um sujeito que parece... Gente, essa mulher que ela tá falando, eu conversei com ela hoje, tá? Ela me ligou, é uma pessoa extremamente preocupada com a vida da Jennifer, tá? Essa pessoa me ligou, conversei com ela, pessoa muito agradável e tudo mais, e realmente ela estava bem preocupada, e ela falou do React, enfim, mas é isso, tá? Realmente eu não vou falar o nome, a pessoa não quer que fale o nome, mas eu tenho noção de quem é essa pessoa, tá? Mas vamos lá. Naquela época ela falou, era um influencer, não tinha outra profissão, eu também não sei se ele tem outra profissão. Aliás, é importante eu dizer que eu não conheço o Leonardo Stoppa, nunca encontrei com ele, não me lembro, acho que uma vez, mas eu posso estar enganada, porque eu fui entrevistada por muita gente, então talvez o Leonardo Stoppa e o Leonardo Atushi, do 247, tenham me entrevistado no passado, na época da pandemia. Mas teria que recuperar esse registro, se vocês quiserem fazer isso, pode ser interessante. Mas, enfim, naquela época, na época da pandemia, do bolsonarismo, do fascismo, eu fui entrevistada por zilhões de pessoas. Então, tenho essa vaga lembrança de ter tido essa live, mas pode ser que eu esteja confundindo as pessoas. Bom, então, mas quero dizer, não conheço ao vivo, nunca mencionei o nome dele, nunca falei sobre ele, nada. Contudo, demorei muito tempo, inclusive, para guardar o nome da pessoa. E agora guardei bem, porque agora tem sido muito falado e também outros acontecimentos me levam a saber muito bem quem ele é. Então, essa pessoa me deu o telefone de uma mulher, mãe, jovem, pedindo ajuda para essa pessoa. Eu telefonei para essa pessoa, mandei um WhatsApp, perguntei se a gente podia conversar. Eu sabia que ela estava passando por uma situação difícil. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque foi um pedido de uma outra pessoa, muito preocupada, uma pessoa também de esquerda, uma mulher muito conhecida, mas que não podia fazer nada porque estava numa situação também complexa, morando fora do Brasil e tal. E eu estava por aqui, conhecendo muita gente, talvez pudesse ajudar. Eu também era conselheira do 247, eu era colunista do 247 nessa época, e eu imagino que essa pessoa tenha também levado isso em consideração, imaginando que eu pudesse ajudar, considerando que o Leonardo Stoppa tinha ou um programa no 247, ou Nexus com o 247. Acho que ele teve, pelo que eu entendi, idas e vindas ao 247. Bom, para resumir a história, eu falei com essa jovem, ela começou a me mandar muitos vídeos e fotos e me contar a história com essa documentação que ela estava passando. E ela estava vivendo em Ponte Nova, num apartamento que era de propriedade do seu ex-marido, que era o Leonardo Stoppa. Essa jovem se chama Jennifer, é mãe de uma menina chamada Luísa, e eu fiquei muito compadecida, eu fiquei com dó dessa pessoa, porque ela estava vivendo uma situação que me parecia, naquele momento, de uma espécie de encarceramento, uma espécie de aprisionamento. Ela não conseguia sair do lugar onde ela estava, havia uma violência econômica e psicológica, pelo que me foi relatado,
Foi assim que eu senti, e eu fiquei com muita pena, fiquei realmente compadecida. E continuei acompanhando, vendo de que maneira eu podia ajudar. Queria também ressaltar que algumas vezes na vida eu tentei ajudar pessoas, e algumas vezes eu consegui ajudar pessoas. É meu jeito, é meu estilo. Eu, quando posso, ajudo pessoas. Tem algumas pessoas que podem, inclusive, testemunhar isso, é meu jeito de ser. Quando eu posso, eu ajudo. Nos mais diversos sentidos. E no caso da Jennifer, a situação era muito complicada porque a impressão que dava é que ela estava paralisada e numa situação de perplexidade, ao mesmo tempo estupor, que é o que as pessoas vivem, mulheres vivem muito isso, quando elas passam por violências psicológicas. Então, elas ficam sem saber o que fazer. E eu acho que é uma posição também na qual as mulheres se colocam quando elas precisam sobreviver e fazer sobreviver os seus filhos. Então eu fiquei com essa impressão de que essa jovem mulher, mãe, precisava de ajuda para sair daquele lugar. E ela tem um pai idoso com questões de saúde vivendo em Belo Horizonte, e naquele momento então me uni às mulheres que nós, nos unimos para ajudar a Jennifer, e ela conseguiu sair desse contexto. Para mim foi isso, é o que eu tenho para testemunhar. Ela conseguiu sair desse contexto, me estarrecia algumas coisas que ela me contava, como, por exemplo, o que ela vivia em relação à casa onde ela habitava, esse apartamento, e eu guardei muito a memória do que faziam com ela, que supostamente talvez seja o Leonardo Stoppa que fazia isso. Eu não vou dizer assim que era ele, porque eu não sou juiz para julgar, mas foi o que a gente pode colocar como uma possibilidade, uma suspeita, de que ele controlava a vida dela de fora do apartamento, instalando nesse prédio um sistema de controle da energia elétrica, e ele apagava e acendia a luz dela, a energia elétrica. Ela ficava sem... Eu me lembro de uma cena assim que ela ficou com tudo que havia na geladeira foi jogado fora. Eu me lembro assim que tinha um homem também que, como ela descobriu que havia esse controle externo, através de um sistema instalado no prédio, para que o apartamento dela ficasse sem luz, depois apareceu um homem que também fazia esse controle. Eu me lembro mais ou menos dessa história, que teria que ser investigada, porque me parecia muito estarrecedora quando eu ouvia. Parecia que ela estava sendo torturada no contexto ambiental onde ela vivia, ela e a criança. Então, tem muitos desses exemplos, assim, mas eu me lembro também da quantidade de processos que ela sofreu por parte desse homem, e que ele, o que me deixava mais estarrecida, que ele não morava na cidade, ou em determinados períodos ele não morava na cidade onde ela estava morando, e ele dizia que ela não deixava ele ver a filha. Depois... Isso aí, quando eu debati com o Stoppa, tá? Ele disse em vários momentos que ele foi proibido de ver a filha. E hoje, a própria mãe da filha dele, a Jennifer, a ex-esposa dele, ela vai desmentir o Léo Stoppa, tá? Então quer dizer que ele mentiu descaradamente na nossa live aqui, tá? No debate que eu fiz com ele. Eu não poderia refutá-lo nesse aspecto, porque eu não conheço a história particular, mas ele disse por várias vezes que ele estava sendo impedido de ver a filha, e esse impedimento de ver a filha caracterizava a alienação parental também, tá? Ele queria impor sobre mim fatos de que eu não tinha acesso, porque é um problema pessoal. Eu nem estava debatendo isso, mas ele foi muito firme em falar isso várias vezes. Pelo que eu li, pelo que eu vi por aí, mensagens em texto, em comentários, ele abdicou de alguma maneira, ele fez algum processo de renúncia da visitação da criança. Enfim, então tudo isso tem que ser avaliado juridicamente, tem que ser investigado, tem que ser discutido. É um processo que envolve uma criança. A minha parte era ajudar essa jovem a sair do contexto de sofrimento no qual ela estava, já que isso estava ao meu alcance, não sozinha, claro, porque era toda uma operação, para retirar essa mulher desse lugar
que não era um lugar nem saudável emocionalmente, não era um lugar saudável para ela, nem para a criança, e não era também um lugar bom para que ela pudesse viver protegida, e inclusive materialmente. Então, ela tinha que se retirar desse contexto. Era como se ela tivesse que ser resgatada. E eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram nos momentos em que eu precisei, porque eu fui muito atacada aqui no Brasil durante muito tempo, em função justamente desse livro, Como Conversar com um Fascista. E eu, inclusive, fui resgatada do Brasil, isso é uma coisa que eu não conto, né, mas vou contar agora. Em 2018, no final de 2018, eu fui sendo acompanhada por uma pessoa que tem uma instituição que protege escritores perseguidos. Então, que foi o Henry Reese, que era aquele homem que estava do lado do Salman Rushdie. Então, por isso que eu fui para os Estados Unidos naquela época. Enfim, mas não interessa a minha história, mas estou apenas dizendo, eu sou uma pessoa que sou muito solidária com as pessoas que sofrem, sou muito solidária com as mulheres, porque eu sei que as mulheres sofrem, eu vejo as mulheres sofrendo, e nesse caso a gente tinha muitas provas, muitas evidências, inclusive a situação psíquica dessa jovem mulher chamada Jennifer, que eu também não conheço até hoje. E, enfim, eu poderia contar a história de várias pessoas que eu tentei ajudar. Uma reunião virtual, é importante? Mulheres, homens, enfim. Eu tenho um vídeo, Márcia, desculpa. aqui, desculpa. Mas eu tenho um vídeo que corrobora com tudo isso que você está falando, de uma live desse nosso assuntado, né? Que eu queria poder passar aqui, dona Edna, ao erguer do polegar da doutora Edna, eu vou trazer para a tela, porque é importante. Tudo que você falou aqui está dito de outra forma e ainda implicando você. Eu vou trazer para a gente poder assistir juntos, certo? Me dê só um instantinho aqui, porque é um recorte de uma live feita, então ela está pública, né, no YouTube, aos interessados em cortes e tudo mais, quer dizer que estamos protegidos pela lei aqui, porque o que a nossa querida Márcia Tiburi disse aqui vem de forma bem vitimista, nesse ponto, vitimista, opinião minha, ok? Então... Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que ela sabe da história, sendo que ela nunca foi na minha cidade? Ela sabe de tudo, mas ela nunca foi na minha cidade, nunca encontrou pessoalmente, nem comigo e nem com minha ex. Como que ela sabe da história do jeito que ela tá falando? Qual a coerência dela para falar que ela sabe da minha história, sendo que ela nunca conversou comigo antes? Ela só teve a versão que a minha ex contou. E como que eles podem confiar na história? Aí eu falo a parte mais importante. Todas as vezes em que falam sobre esse caso e duvidam da minha palavra, eu faço um pedido muito simples. Pede ela autorização para eu compartilhar as conversas de WhatsApp e os vídeos das câmeras de segurança. Se a Tiburi fosse uma pessoa bem intencionada, ela teria perguntado para mim: Estopa, o que está acontecendo? E eu ia contar para ela: está acontecendo isso, isso e isso. Então ela ia virar para mim e ia falar: eu não acredito em você. Aí eu ia falar: mas, esse cara ele é tão ignorante, o Léo Estopa, que a Márcia Tiburi, ela não é juíza. Ela não tem que ficar ouvindo as partes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Márcia Tiburi é uma mulher que viu outra mulher numa situação precária, inclusive não só na parte psicológica, mas também na parte financeira e precisando de um advogado. Tinha provas, colocou isso na justiça, ajudou a colocar isso na justiça para que ela pudesse estar pelo menos segura. E depois de tudo que você fez, Léo Estopa, ficou claro quem você é, né, cara? Léo Estopa, depois desse escândalo, você foi apoiar os caras que batem em mulher. Você foi pro lado dos deputados. Tem deputado que bateu a cabeça da mulher na parede até quase matar, aquele tal de como que é? Delegado da Cunha. Tem o Bilinski, que meteu bala na namorada, os dois trocando tiro dentro de casa com arma dentro de casa. Detalhe que ele também é delegado. Tem a Flor de Lis, é tudo deles lá. A Flor de Lis que matou o marido envenenado. É só esse tipo de coisa. Tem aquela outra lá, aquele cara do PL, que é fortíssimo no PL também, acho que é deputado estadual, que ele conseguiu afastar aquela mulher que era de direita ainda, mulher que era bolsonarista, que dá aula de português lá, a Cíntia Chagas, acho que é isso. Mano,
Mano, você quer provar alguma coisa com relação à sua vida pessoal? Você prova. Você vai pra justiça, coloca as coisas na mesa e vamos ver quem tá certo. E o que é o quê? Agora, tu no mesmo momento que uma mulher tá mostrando que ela tá numa situação precária, que você deixou ela numa situação precária, você vai justamente apoiar as pessoas que são contra os direitos das mulheres? Mano, você só confirmou, tu só assinou. Tu só assinou a declaração de maluco. Porque não dá, velho. É um bagulho maluco que você fez, cara. E você ainda teve a coragem de falar na minha cara, aqui no nosso debate, aqui na live, você disse que a causa de apoiar Nicolas Ferreira é por conta da alienação parental que a sua ex-esposa faz. Aí eu te perguntei, na tua cara eu te perguntei, eu falei, a tua filha te odeia? A tua filha te odeia? Aí você mudou de assunto. Por quê? Porque não tem alienação parental nenhuma, você inventou. Você criou um pretexto pra ir pro outro lado, que ninguém sabe qual é, e meteu a tua ex-esposa e a tua filha no rolo pra justificar o apoio pra fascista. Mano, é muita cara de pau, velho. É muita cara de pau. Eu ia falar com ela, então veja as imagens da câmera de segurança, veja as conversas de WhatsApp e tire suas conclusões. Mas ela nem me deu a chance de me defender, porque para ela foi muito mais interessante destruir o esquerdomacho. Vamos ver mais. Eu acredito, desculpa. Então, posso responder? Por favor. Então, meu Deus. Então, vejam só, tem muitos vídeos da Jennifer. A Jennifer fazia vídeos. A Jennifer me mandou vídeos e fotos e vídeos dessas situações todas. Me mandou um vídeo que era sobre o dia em que ele tinha jogado fora, mandado alguém entrar no apartamento dela e jogar fora todas as coisas dela, inclusive passaporte. Ela teve que procurar as coisas no lixo. Então, tem muitos vídeos. Quando a história chegou para mim, já chegou com muitas provas. É como, imagina só, você vê um homem estuprando uma mulher e você vai falar com o homem, o que você está fazendo? Né? Então, é disso que se trata. Você vê um homem espancando uma mulher, um homem xingando uma mulher, e você vai perguntar pro homem, que obrigação tenho eu de perguntar? É exatamente isso que eu falei, eu não tinha visto essa parte. Eu falei isso antes ali, né, na parte antes. Gente, que obrigação que ela tem de perguntar pra um cara por que ele fez aquilo? Tipo, não tem justificativa, não existe. Por que você tá batendo na mulher? Por que você tá tirando a luz? Por que você tá deixando ela sem condição de viver? Gente, não existe explicação pra isso. É só justiça. É justiça, é lei da Maria da Penha e é proteção. Acabou, não tem discussão. Para um homem ou para qualquer pessoa quando eu vejo uma pessoa vitimada. Deixa eu te perguntar, Márcia. Enquanto homem, só vale se o homem disser o que está acontecendo, é isso? Bom, então, acho que é isso que está por trás da conversa do Leonardo, mas o Leonardo Stoppa, ele tem uma retórica muito interessante. Ele é uma pessoa que é muito convicto da sua argumentação. Então, mesmo que ele não tenha razão, ele argumenta incansavelmente. E, ok, ele é um comunicador e é um sujeito que começou também a monetizar esse discurso misógino. Ele usa essa posição da vítima de uma mulher, sendo que essa mulher foi processada por ele inúmeras vezes, as advogadas podem falar sobre isso. Eu me lembro de um processo, de uma determinação lá da justiça, as advogadas podem falar melhor do que eu, pela qual a Jennifer tinha que responder para ele, se ele mandasse um WhatsApp para ela para falar com a filha e ela não respondesse em meia hora, ela tinha que pagar uma multa, eu me lembro disso. Não sei se eu estou falando corretamente, mas esse tipo de coisa que era estarrecedora. Então, óbvio, chega uma mulher me pedindo socorro, eu vou verificar, fico estarrecida, que obrigação tenho eu, como cidadã, como pessoa, que defendo direitos humanos. Aliás, sou uma pessoa inscrita no Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos, desde que voltei ao Brasil. E que obrigação tenho eu, como defensora de direitos humanos, de ir falar com os algozes? Nenhuma. Então, essa é uma colocação que ele faz, na verdade, para mistificar e para dizer, ela não ouviu as partes. Eu acho que nesses casos é muito importante que as testemunhas coloquem seu ponto de vista diante
de uma situação vivida, de uma situação de fato, mas isso vai ser resolvido na justiça. E ele tem usado muito a justiça contra a Jennifer. E pelo que eu sei, ele tem, pelo que eu vejo, pelo que as pessoas dizem, ele tem então construído uma carreira através da misoginia, mistura com a vitimização dos homens, o que muita gente vem falando que ele se tornou um red pill. E o sujeito, então, que monetiza, incita e manipula discurso de ódio, provavelmente ele esteja vendo essa live e me vendo falar tudo isso, e provavelmente vai usar isso contra mim depois, mas é um fato que a gente está vendo. Ele funciona atualmente na produção e reprodução desse discurso. Eu processei no passado, há um tempo atrás, as minhas advogadas processaram esse Leonardo Stoppa, porque ele cometeu, enfim... ele me ofendeu, ofendeu a minha honra. E ele foi processado e está de novo sendo processado, porque o que ele diz a meu respeito ele não pode ficar dizendo. E eu só resolvi falar sobre ele agora porque eu já vi esse filme. Então, eu vi, por exemplo, um deputado que vive me processando também num processo de lawfare, que eu acho que é muito o que o Leonardo Stoppa usou contra a Jennifer. Isso acontece aqui também. Esse hoje deputado, quando não era deputado, mas era líder de um movimento de agitadores fascistas que está se transformando em partido no Brasil, eu nem falo o nome porque não precisa e porque toda vez que eu falo o nome, eles também me processam. Então, sempre perdem, mas nas redes sociais eles gostam de dizer que eles ganham. Então, o que ele conseguiu, o que esse líder fascista conseguiu no Brasil? Ele conseguiu se tornar famoso, isso, no caso, talvez, esse novo personagem que é o Leonardo Stoppa esteja também buscando esse tipo de fama. Então, quando você ataca uma pessoa famosa, não que eu seja muito famosa, mas um pouco famosa sou. E sou muito famosa no território da extrema-direita, que me odeia com todas as forças e vive de monetizar e de monetizar politicamente e financeiramente em cima de recortes de fake news. Tem um recorte famoso, que é o recorte da lógica do assalto, que é uma argumentação num contexto que eu estava, há anos atrás que eu estava fazendo, e que veio à tona, na verdade, foi recortado. Então, eu dei a entrevista em 2015, em 2018 resolvem fazer esse recorte, 2-3 dias depois que eu deixei esse líder fascista falando sozinho numa entrevista. E minha vida virou um inferno depois disso, mas qual era a estratégia? Usar uma pessoa famosa, de esquerda, feminista, como alavanca para se projetar. E talvez agora o Leonardo Stoppa esteja fazendo a mesma coisa, me utilizando como alavanca para se projetar. E foi ele que vestiu a carapuça. Eu contei a história quando eu estava apoiando alguns grupos de mulheres que lutavam pela lei. Márcia Tiburi, ele se deu bem mal, Márcia Tiburi. Tá? Não a conheço, mas já tô te avisando aqui que ele se deu bem mal, até porque nós abrimos aqui uma nova campanha, tá? Já que ele hoje, agora, ele diz que o Nicolas Ferreira é o político mais importante do Brasil e que ele é fãzão do Nicolas Ferreira e Bolsonaro e toda aquela turma, já que ele virou uma chavinha e caiu no colo daqueles caras lá, que aqueles caras não vão segurar ele, né? Vão deixar ele cair no chão, eles não vão segurar no colo. Ele se jogou, mas eles não vão segurar, tenho certeza. A gente fez aqui uma campanha para que todo mundo saia do canal dele, tá? E venha para cá. Porque assim, pelo menos, a gente não perde os seguidores dele e a gente ocupa aquele espaço que ele está deixando. Se ele deixou aquele espaço lá, a gente não pode deixar aquele espaço vazio. Vamos ocupar aquele espaço com todas as nossas forças e estamos fazendo essa campanha. Então, Márcia Tiburi, fique tranquila que crescer ele não vai. Porque só nesses últimos 5 dias eu acho que ele já perdeu uns 30 a 40 mil seguidores, tá? E aí a gente vai continuar fazendo essa campanha aqui até ele ficar sem nenhum. Pela lei, que lutam, né, pela revogação da lei da alienação parental, que é uma lei super absurda que tem no Brasil. E eu contei um caso muito parecido com a história do Leonardo Stoppa. Ele vestiu a carapuça e começou a me atacar. Talvez já fosse estratégia para se vitimizar e se colocar numa posição, então, de alguém muito visível. Gente, me perdoem, estão dizendo que o pessoal do Mídia Livre está no chat, e eu quero agradecer muito, tá? Obrigado por me proporcionarem aqui esse react. Eu agradeço muito a todos vocês. Tamo junto, tá? Tamo junto aí. O que precisar de mim também. Estamos sempre juntos. Eles sabem disso, tá? Eu converso com eles lá e são todas pessoas maravilhosas. Obrigado, queridos. Muito visível que está sendo maltratado por uma feminista. Eu nunca tinha falado sobre ele, ele nunca me importou, na verdade. Mas a Jennifer me importou porque essa
amiga me pediu ajuda e porque eu vendo a situação sofrível em que ela vivia, fiquei realmente muito condoída, muito compadecida. E confiei certamente no seu testemunho, que é o testemunho de uma pessoa que sofre. Havia provas visuais, muitos vídeos, muitas fotos, o testemunho dela que deve ser levado muito a sério. E, além de tudo, ela tomando muito cuidado para não ser vítima de violências ainda maiores. E a gente sabe hoje, o Leonardo Estopa, ele começou a dizer que eu sou responsável por ele não poder ver a filha, quando isso é uma calúnia tremenda. Ele nunca foi impedido de ver a filha. E ele Olha que aí, abdicou das visitas, porque... Essa parte é importantíssima, tá? Essa parte é importantíssima. Essa parte, no meu debate com ele, ele disse que ele foi impedido de ver a filha. A Márcia Tiburi, ela vai confirmar que isso é mentira e depois a ex-esposa dele vai confirmar novamente essa versão, tá? Quem abdicou de ver a filha foi o próprio Léo Estopa, tá bom? Então vamos lá, bora. Ele nunca foi impedido de ver a filha. Presta atenção como ele manipula as coisas para que as pessoas sintam pena dele lá no canal, para que achem que ele tá sendo perseguido, tá? Então, já era. E quando os bolsonaristas descobrirem que é tudo mentira sua, Léo, aí tu vai ficar no limbo. Tu vai ficar como se estivesse no espaço flutuando e tu não consegue nem pra frente nem pra trás, porque não tem nada. Tu vai ficar assim, ó, flutuando assim, ó. Tu vai ficar no limbo. Tu não vai ficar nem lá nem cá, tu vai ficar flutuando. Vamos lá. Vídeos, muitas fotos, o testemunho dela que deve ser levado muito a sério. E, além de tudo, ela tomando muito cuidado para não ser vítima de violências ainda maiores. E a gente sabe hoje, o Leonardo Estopa, ele começou a dizer que eu sou responsável por ele não poder ver a filha, quando isso é uma calúnia tremenda. Ele nunca foi impedido de ver a filha e ele é que abdicou das visitas, porque assim ele consegue também criar mais problema, né? Sabe lá o que se passa na cabeça dele. Mas ele fica, sem dúvida, mentindo. Isso é um fato. Ele mente nas redes sociais e se coloca nessa posição de pobre coitado, de aviltado. Tem aí um aspecto que é a performance. Eu já escrevi muito sobre isso. Eu tenho hoje em dia uma certa curiosidade, inclusive, de ver essas subcelebridades, porque eu sempre estudei as grandes celebridades da política. Os grandes ditadores. Dá só um segundinho, galera, que eu já Trump, atendo já o telefone, tá? Dá só um segundinho. Eu já vejo quem ligou aqui. Peraí, rapidão. Ainda nas suas posições de poder pelo mundo afora, Putin, Orbán, Erdogan, essas figuras, Netanyahu e tal. Mas eu nunca tinha estudado o segundo escalão, e agora eu vou começar a estudar o segundo escalão. O Leonardo... Os cravos do jardim, podemos chamar, né? Esses cravos semeados durante esse período. Então, ele é muito interessante, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Ele, na verdade, faz parte, então, está tentando fazer parte... Gente, eu vou ligar pro Baraci, ele acabou de ligar aqui. Peraí. Gente, o Baraci faz parte lá, tá? O Baraci é esse aqui, ó, que eu tô ligando agora, é esse aqui, ó. É o Baraci, tá bom? Pra quem não conhece o professor Baraci aqui embaixo, ó. Fala, Baraci, beleza, professor? Como você tá? Beleza, meu amado, tudo bem? Pô, que baita live, hein? E, pô, a gente precisa divulgar, né, essas coisas, né, cara? A gente precisa... Justo. A Márcia gentilmente, assim como a Jennifer, nos deram essa entrevista ontem na Mídia Livre, e tu tá fazendo um baita do trabalho. Quero te dizer que, inclusive, recebi, por isso que eu te chamei aqui, a Márcia Tiburi tá te assistindo. Poxa, que legal, um beijo. E a Jennifer me mandou também a notificação, então fica o registro. A teia inteira tá te assistindo. Pô, legal, cara, obrigado. Parabéns e obrigado nós a você por reverberar essa história e o outro lado. Sim. Certo? Apesar que eu já tinha meio que né, mostrado o lado dele, mas não acreditando muito, né? Porque aquela discussão Justo. Lá, né? Mas agora tu tem elementos, sim, né? Sim. A teia traz elementos aí pela Mídia Livre, com a própria Jennifer dando os elementos do que é um relacionamento abusivo. Sim. Tá? Não vou me estender porque eu não sei até onde eu posso e eu não quero prejudicar não, tá tranquilo. De forma algumas meninas. Mas era mais para te avisar que tu tá sendo assistido por
todo mundo do campo progressista agora, Obrigado. além da turma. Tu tá furando bolha. Legal, meu Meus irmão, tamo parabéns. junto. Obrigado, meu irmão, Tá? tamo Meus junto, tamo parabéns. junto. Um beijo aqui, ó, ao vivo. Um beijo pra Jennifer, que teve coragem ontem de vir pra tela, tá? Um abraço pra Márcia Tiburi, que é uma queridona. Ela, né, abrir esse espaço na agenda pra nós. Ela teve hoje com o professor Xisto. Tu conhece o professor Xisto, Sim, né? conheço, da Ágora. Então, ela teve na Ágora da Geopolítica hoje, falando do livro dela e também de outros desdobramentos, tá? Muito obrigado por reverberar e reagir à teia da qual tu faz parte. Tamo junto, Seguimos querido. aqui, eu não quero atrapalhar teu programa, Tamo meu amado, junto. meu amado. Um beijo no teu coração. Talvez sábado estejamos juntos, tá? Sim, vamos tentar se encontrar lá no sul, lá. Vamos lá, vamos lá. Então tá. Valeu, até mais. Daqui a pouco. Valeu, tchau. Valeu. Show de bola, gente. Professor Baraci, maravilhoso aqui, tá bom? E obrigado a todos vocês aí que estão dando uma força, compartilhando essa live, porque a gente precisa deixar essa história toda muito clara, né? Para entender, primeiro, o oportunismo do Léo Stoppa, que foi apoiar golpista, e a Jennifer, que tinha ficado sem voz. E daqui a pouquinho vai entrar a Jennifer agora aqui, tá bom? A gente tá acabando de assistir a Márcia Tiburi com um depoimento sensacional, e daqui a pouco a gente vai assistir a querida Jennifer. Vamos lá. Ao fazer essa saída da esquerda, ele já fez isso no passado. Então não é a primeira vez. Muita gente alega que ele, na verdade, está preocupado com a monetização dele. Então, aliás, é uma grande questão, porque de tanto ele cometer esse tipo de crime, ele vai acabar tendo que indenizar muita gente, inclusive a mim, é muito provável daqui a pouco. E muita gente fala, então, que ele monetiza na esquerda com essa posição de sujeito que sofre e que é maltratado, perseguido por feministas, perseguido por uma ex-mulher, coitada, na situação que a Jennifer ficou. Jennifer nem se manifesta, fica muito na dela, sempre muito bem orientado pelo... Olha, uma pessoa aqui na live deles, ó, falou que viu o debate. Olha lá, vamos lá, vamos monetiza ver aqui, ó. na esquerda com essa posição de sujeito que Olha sofre aqui na live deles, ó, e mandaram que uma mensagem. maltratado, Ó, perseguido por feministas, perseguido por uma ex-mulher, coitada, na situação que a Jennifer ficou. Ó, o eletricista escreveu assim, ó: vi o debate do grande Vitor Panchorra com o Verme. Caramba, o eletricista pegou pesado. O Verme sempre fugia das perguntas do Vitor. Isso foi uma coisa que aconteceu muito. Quem viu o meu debate com o Léo Stoppa sobre esse assunto, eu fiz muitas perguntas diretas pra ele, ele não respondia. Ele sempre dava um jeito de escorregar nas respostas, né? E eu também, todo mundo percebeu que quando ele escorregava, quanto mais ele escorregava nas respostas, ele mostrava que ele tava mentindo, né, gente? Porque quando você tá com a verdade, você simplesmente fala. A verdade sai. Ela é uma coisa assim que é natural, né? Agora, quando você fica se explicando muito, aí já... Jennifer nem se manifesta, fica muito na dela, sempre muito bem orientado pelas suas advogadas. E aí falam que ele foi agora monetizar lá na direita e que, se mudar o jogo, ele vai tentar monetizar na esquerda de novo. Aí ele faz o quê? Um jogo de parecer realmente uma pessoa perturbada. Se ele continuar, a gente não sabe se ele vai precisar de um laudo psiquiátrico, porque muita gente diz que ele está num estado psíquico bastante problemático. Mas tem uma questão, né, gente, que é a ética. A ética, para mim, ela é muito importante. Eu sou uma professora de filosofia, escrevi livros de ética. Me interessa muito compreender a produção subjetiva e a produção discursiva das pessoas e como elas se tornam o que elas são e qual é o jogo cênico que elas fazem na frente dos outros. Então, essa situação que eu vi a Jennifer aprisionada naquele apartamento é como eu vejo hoje os espectadores, seguidores do Leonardo Stoppa na rede social que ele comanda, no canal do YouTube que ele tem. Ele aprisiona as pessoas numa falsidade e acaba por extorquir dinheiro das pessoas penalizadas. Nesse sentido, vejam, as pessoas ficam penalizadas com ele porque sabem a versão dele, eu fico penalizada com a Jennifer, porque eu sei a versão dela, e a versão dela não é abstrata, não é propagada num canal de YouTube.
existem laudos, existem psicólogos, existem advogados, existem muitos textos, existem vídeos, existe um processo que está em segredo de... Gente, vocês lembram que no meu debate com ele, eu falei exatamente isso que a Márcia Tiburi falou? No meu debate, eu disse o seguinte: Léo Stoppa, não existe processo sem prova nenhuma, não existe esse tipo de perseguição sem prova nenhuma. Então não adianta você dizer aqui pra mim que não tem prova de nada, que é tudo mentira, porque não existe. Tá? Deve estar muito bem embasado, o processo deve estar muito bem embasado, e as coisas que acontecem no processo não acontecem do nada, isso não existe, tá bom? Ninguém ia assumir uma coisa tão grave, né? Uma separação de família, de pai e filho, ninguém ia assumir isso do nada. E a esposa dele nem tinha, na verdade, ela nem tinha influência para conseguir algo desse tipo. Na justiça, entende? E vamos lembrar, tá? O que a gente tem que mais lembrar nessa vida é que o nosso judiciário é de direita. O nosso judiciário é bolsonarista. Eu posso falar isso com todas as palavras aqui. O nosso judiciário, a maioria é bolsonarista. Não falo todo mundo, obviamente, mas a maioria é bolsonarista. A gente tá falando de um judiciário que basicamente os juízes vêm daquelas famílias, porque os juízes de hoje ainda, dessa geração, a maioria ainda são de netos e filhos de juízes da elite brasileira, que vem lá de trás, das épocas do retrocesso, e os caras estão até hoje, nasceram em berço de ouro, se formaram, conseguiram entrar pelos meios mais esdrúxulos, inclusive, tá? E depois ainda falar que é perseguição, não, perseguição feminista, não dá. Segredo de justiça, e ele joga com isso sabendo que está em segredo de justiça. Então, eu não sou advogada, não sou psicóloga, sou apenas uma escritora, uma professora de filosofia, uma comunicadora, e sou uma feminista, que sou muito preocupada com a manutenção da nossa consciência, né, e da verdade. Eu sou uma filósofa, né, eu gosto disso. Então, eu queria contar tudo isso para vocês, dizer tudo isso, para que a gente também possa refletir sobre o avanço desse mercado da misoginia. Sim, então, gente, eu vou parar aqui na parte da Márcia Tiburi, porque ela explanou muito bem tudo o que levou ela a fazer parte dessa história, tá? E agora eu vou começar, tá? Vou começar aqui com o depoimento da Jennifer, ok? Então vamos partir agora pro depoimento da Jennifer, bora lá. Que rufem os tambores, porque a nossa Jennifer vem aí, certo? E bem-vinda, minha companheira. Jennifer, pode abrir teu microfone. Pode abrir teu microfone. Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, por vir dar o depoimento. Eu sei que é muito difícil esse momento. Para mim, eu tô aqui, apertando a mão de ansiedade, porque eu falo sobre vários assuntos, mas quando chega no meu, né, para falar sobre o meu caso, eu fico com o emocional bem apertado, assim, para falar. Não é fácil, não. Tudo mas bem, aí, vamos começar. O que vocês querem saber? Jennifer, eu vou fazer uma pergunta direta, objetiva, você vai só... Mais uma pergunta provocativa, porque eu conheci, porque eu fui a Ponte Nova e porque como eu encontrei você, tá? A Márcia Tiburi, ela falou um momento aí das histórias, como é que ela soube, tá? E aí eu me senti provocada, porque quando eu cheguei, o que aconteceu? Sim, quando eu cheguei em Ponte Nova, você estava abrigada na casa de uma pessoa, porque esse imóvel, que era um imóvel de família, onde você precisou sair, por quê? Porque você não tinha renda para alugar imediatamente um imóvel para se mudar. Muito embora tinha um pedido de reintegração de posse. Por quê? Quando houve o pedido de divórcio, a medida protetiva, o seu ex resolveu pedir o seu imóvel, e como se o seu imóvel não, o imóvel que você tinha posse, onde você morava, não era sua propriedade, e você nunca reivindicou essa propriedade. Você queria era ficar ali enquanto você conseguisse um emprego para poder pagar
um apartamento, alguma coisa, um canto, para você se abrigar e ser acolhida para sua filha. Como estava impossível de você ficar abrigada naquele local, que eu era sem energia, não era sem energia? Oi, Edna, é porque... Não, só um minuto, eu falo já, deixa já, um minutinho. Porque eu quero encerrar e você fala. E aí uma pessoa que inclusive era parente da família dele, que eu não posso dizer o nome porque não fui autorizada, que era parente da família dele, sentiu a sua dor e disse que você poderia ficar lá. E me parece que foi ruim. Olha, queridos, a Silvia Maria, ela falou assim: Victor, traz a Jennifer com a gente para falar ao vivo e dá a chance para ela responder e explicar na sua live. Querida Silvia, a minha live sempre esteve aberta para todo mundo. A Jennifer, ela tem que ir no lugar onde ela se sente mais à vontade para falar, entende? A Jennifer, para ela falar disso, ela tá falando da vida dela, da vida da filha dela, não é brincadeira. Ela tá ali com pessoas que ela confia muito, tá? Então, assim, não é uma questão de vir aqui pra mostrar e, sabe? Não é isso, entende? Eu sei que a Jennifer tá ali porque essas pessoas aqui que estão em volta dela são pessoas que realmente ela confia, tá? Eu sou uma pessoa que nem a conheço. Então, nada mais justo do que ela tá com as pessoas que ela conhece, confia e que ajudaram ela nesse processo. Tá? Não deve ser fácil para ela chegar em qualquer lugar e sair falando assim, tá? Então, não é por eu querer ou pela Jennifer. Não, a Jennifer tem que ir onde ela se sente bem e onde ela tem a proteção. E eu tô fazendo a minha parte aqui, divulgando o que ela quis fazer de verdade. Tá bom, queridos? Então, fiquem tranquilos que isso aqui é mais do que suficiente. Ela vai explicar tudo aqui e a gente vai ter o mesmo impacto como se ela estivesse aqui pessoalmente falando, tá bom? Ela vai falar tudo aqui e ela vai falar com pessoas extremamente inteligentes e pessoas que têm noção mais de perto, muito mais de perto do que eu. Ruim para essa família, porque a família dele ou ele, aí você me disse se eu estou errada, pediu para que não lhe abrigasse, sob pena deles perderem a moradia que eles estavam ali. Pronto, fique à vontade. E ela pode falar e pode me tirar da tela. Quando a doutora Edna entrou, e primeiro quando a Márcia entrou, e depois, posteriormente, a doutora Edna entrou para me ajudar, para me auxiliar nesse primeiro momento, eu já tinha sofrido várias situações, eu já estava desabrigada. Então não tem essa história de que a Márcia que ajudou eu me separar, que juntou 50 mulheres e fez a minha cabeça, e aí eu me separei. Não existe essa de feminismo que me separou, né? O feminismo me deu ferramentas para eu conseguir sair daquela situação. Eu passei por 10 anos de muita opressão. Vocês sabem que a gente não fica num relacionamento só com a opressão, né? Não é uma escravidão, mas é um momento de amor, muito amor, eu te amo, te dá tudo, depois toma tudo, te dá uma rasteira. E são esses baques emocionais que a gente está envolvido dentro do relacionamento, a gente não entende o que está acontecendo. Eu só me sentia extremamente cansada, esgotada e sem energia nenhuma. Então eu tinha que trabalhar na carreira dele, eu tinha que arrumar a casa, lavar, cuidar da criança, dar para ele a toalha no banho, a comida no prato. É um adulto totalmente disfuncional. Ele assumiu em um vídeo que ele não sabe fazer comida, ele faz miojo, quando a Luísa fica com ele, come miojo, porque é um adulto disfuncional, não sabe fazer nada dentro de casa porque é trabalho da mulher. Sofri bullying, porque o lugar, a cozinha, né, ele punha o Wi-Fi, era dividido, né, nós morávamos nesse prédio, que é dele, da família dele, e nós ocupávamos 3 andares nesse prédio. Então, um andar era o estúdio dele, a casa e tudo mais, em cima era a cozinha, uma sala e um quarto. E aí, nesse espaço, ele fazia os rebatedores de Wi-Fi e ele colocava Ilha das Flores no meu espaço, no espaço da cozinha. Por quê? Para chamar de lixão. Gente, o depoimento da Jennifer eu vou colocar na velocidade normal, tá? Eu tinha esquecido e deixei na velocidade um pouco mais rápida. A Jennifer tá falando um pouco mais rápido, então eu vou deixar no normal. A Silvia Maria, ela falou assim: a Jennifer é super talentosa, ela é engraçada, ela sabe cantar muito bem e sabe analisar política. Acompanho ela faz tempo. Fazia live juntos com o Léo. Não, com certeza, ninguém tem dúvida disso. E ela continua fazendo lives agora no Mídia Livre, né? Para chamar do Ilha das Flores, documentário sobre o lixão do Ilha das Flores, era o espaço onde eu vivia. O e-mail que ele me mandava era maldição, então eu era maldição.
Então, eu ia sofrendo dentro do relacionamento várias situações em que eu era podada, você não sabe, você tem que estudar, e me passava blocos de coisas para eu estudar, porque eu nunca sabia de nada, eu nunca era boa em nada. E o pior de tudo, que é o trabalho maçante, para que eu ficasse muito cansada, e eu também não podia dormir à noite. À noite eu era perturbada também. E no outro dia eu tinha uma criança, então eu não podia dormir nem de noite nem de dia. Então eu estava sempre nesse esgotamento total. Quando eu resolvi me separar, entrei na justiça, né? Dentro desse processo emocional de ele vinha e falava que gostava de mim, me dava presente. Então, mesmo nesse período, ele ainda estava tentando me reconquistar. Ainda tinha esses sentimentos. Mas eu nunca conseguia me sentir em paz, apesar de que tinha hora que eu, será que não é? A gente ainda fica nessa confusão. Hoje eu ainda consigo ver assim claramente o perigo que eu estava correndo. Só que eu ficava naquela situação. Coisas simples como, por exemplo, eu peguei a Luísa para o Natal, posso te devolver? Não tem ninguém aqui em casa, posso te devolver? Ele escolheu não ir no Natal e hoje, em um vídeo aleatório que eu recebi esses dias, ele jogou a culpa em mim, que eu que pedi para a criança retornar meia-noite. Eu nunca pedi, eu deixei a criança aí, ele que levasse na família e me devolvesse. Outra coisa, eu nunca fiz alienação parental. Eu sempre levava a Luísa quando ele cismava que não ia mais pegá-la, eu levava, depois eu comecei a fazer registro, que eu chegava, levava, entregava, a criança subia e eu estava ali resguardada com esse material. Então, nunca fiz alienação, nunca proibi em momento algum dele pegar a criança. Isso é mentira para poder ganhar público, para poder fazer essa manipulação pública que ele faz. Inclusive, gente, quando eu debati com o Léo Stoppa, eu inclusive eu perguntei para ele sobre esse lance de alienação parental que ele estava falando. E, gente, não dá para atender agora, gente. Quem é que tá ligando? Agora não dá, gente. E o que acontece? Ele falou que ele tava brigando contra uma lei que a Sâmia, que eles derrubaram, porque a lei da alienação parental era a última chance de um pai conseguir resgatar a filha, porque ele queria utilizar a lei de alienação parental para acusar a Jennifer de alienação parental, entende? Para ele sair com a razão. Então ele diz que acabar com a lei da alienação parental ou modificá-la é um prejuízo para os homens. Ou seja, ela tá colocando a verdade aqui, dizendo que ele é que optava por não ver a filha e ele ia utilizar essa lei, alienação parental, provavelmente, para dizer que ele não estava conseguindo ver a filha, entendem? Então isso ficou muito claro agora, tá? Vamos lá. Ao longo desse período, eu tive isso tem boletim de ocorrência, quem tiver acesso pode conseguir aí. Eu fui atacada por ele dentro de casa, ele chamou a polícia para me coagir, falando que eu tinha arrombado o apartamento, coisa que não existiu. A polícia chegou e foi embora. Logo em seguida ele tranca o apartamento, me faz várias ameaças, quebra meu celular, me puxa para cima dele, porque ele tinha câmeras escondidas, filmando por toda parte, tudo. Depois eu fui descobrindo essas câmeras, e me puxa pra frente e fala, tem uma câmera ali, ó, a câmera vai filmar você me batendo, e ele me puxando. Quando eu consegui sair, eu abri a porta, fui pra rua sem telefone e gritei na rua pedindo ajuda. Ninguém me ajudou. Passou uma vizinha da rua de baixo, que nem era moradora de lá, passou de carro e chamou a polícia pra mim. Nesse primeiro momento, a mãe, o irmão dele apareceu e eu falei, isso é um pedido de socorro, não aguento mais conviver com essa pessoa, que hora é uma coisa, hora é outra, essa instabilidade emocional. Eu estava nesse período tentando arrumar um emprego, trabalhar, para que eu conseguisse sair daquela residência, alugar um lugar para eu ir. Nesse período, ele sujou o meu nome, eu não consegui alugar lugar nenhum porque meu nome estava sujo. Ele parou de pagar o cartão de crédito da família, porque como eu trabalhava com a família, né? Ele parou de pagar o cartão de crédito da família, que foi só aumentando a dívida, eu não tinha condição de pagar. Ou seja, eu não tive condição de sair do apartamento, mesmo eu querendo. Eu passei meses dormindo no sofá, porque a minha ideia, né, dessa parte de cima era sair de lá com a Luísa. Ele
eu pedi nesse dia do boletim de ocorrência, né, que a gente teve essa divergência, né, teve é isso, né, o boletim de ocorrência, eu pedi o irmão dele para retirar ele de casa, que eu não aguentava mais viver lá. O irmão dele tirou ele de casa, não teve medida protetiva, não teve nada, porque eu achava assim, ele teve um surto, é um momento, isso vai passar, a gente vai resolver tudo e vai ficar tudo, né, amigável, mas não foi, eu fui sofrendo violência psicológica. Gente, é o seguinte, a coisa que mais me impressiona, tá? E isso aqui não é ser machista, talvez, mas é o seguinte, é um homem, ele tentar, de alguma forma, desestabilizar a mãe da filha dele. Poxa, você é homem, por mais que você tenha qualquer tipo de rancor com a tua mulher, você tá ajudando a mãe da sua filha, que vai cuidar da sua filha. Cara, que doideira é essa, mano? Dá tudo que você tiver, tudo que precisar. Vai que vai. É sua filha. Mano, não interessa o que você ache da mãe, o que não ache. Você tem que dar o melhor possível. Mano, é meio bizarro, assim, eu não tô entendendo essa parada. Você imagina como que seria essa menina também, pô, a mãe passando por essa dificuldade, a menina também é prejudicada. Mano... psicológica depois, eu tinha que devolver tudo de valor que estava dentro da casa, os equipamentos dele, ferramentas, tudo sobre ameaça dele me processar. Então ele falava comigo que ia me processar se eu ficasse com o martelo dele. Você é apropriação indébita. E por aí vai. E aí eu ia devolvendo para ver se acabava com aquilo. Eu estava sempre no lugar de ceder para acabar com o conflito, mas o conflito nunca acabava com ele. Era sempre mais e mais e mais. Eu parei de conversar com ele em 12 de março de 2023, porque ao deixar a Luísa, ele me mandou uma mensagem falando que ele queria uma câmera de segurança que eu tinha pego, porque estava me incomodando. Eu tirei a câmera e guardei, que também era minha, né? Também era um patrimônio meu. Guardei a câmera. Aí, ele queria aquela câmera, eu falei que não ia entregar. Recebi a Luísa e logo no meu WhatsApp chegou uma mensagem dele falando que ficou sabendo que eu estava vendendo drogas. E se a polícia pegasse, eu iria ter muita... E o que mais me impressiona, gente, é saber, porque eu não sabia da história deles, tá? Eu não sabia da história da Jennifer e tal. O que mais me impressiona é que, se não me engano, a Jennifer trabalhava com ele nas lives, né? Ela trabalhava com eles nas lives, né? Pelo que eu sei, se puderem alguém escrever aqui. Mas parece que ela era, tipo, né? Viviam juntos ali, trabalhavam, conquistavam as coisas juntos, né? Muita confusão, ia acabar com a minha vida e a vida da Luísa. Logo eu, naquele momento, eu fiquei tão nervosa que eu tive hemorragia. Comecei a procurar pela casa para ver se ele já tinha plantado alguma coisa em algum lugar. E no dia seguinte, eu fui pedir a medida protetiva. Ao pedir a medida protetiva... Oi. Jennifer, um minutinho. Diga. Como nós combinamos, você vai contar e vai deixar o povo ao pedir a medida protetiva, eu vou combinar com a minha companheira aqui de bancada. A Edna. A Edna, ao pedir a medida protetiva, cenas do próximo capítulo, porque esta live ela se desmembra em 3, como o Senhor dos Anéis. O que você contou para nós até agora, Jennifer, é assustador. Eu queria dar as boas-vindas nesse interim para o nosso amado companheiro da TEI aqui, do Visão Caleidoscópica, o Paulo Ricardo Paes está aqui com a gente. Roberto é o Carlos, tá? O que está com a gente aqui, veio participar conosco também, passar também a vez para a doutora Bruna. E para a nossa convidada de hoje, a Márcia Tiburi. E se vocês acharam que as mulheres do Brasil estão em silêncio e sozinhas, elas não estão.
o pedido foi feito e nós viemos avançar, porque a misoginia tem que acabar, dona Edna. Bom, professor Baraci, primeiro nós vamos... A Márcia tem um compromisso, precisa sair, então ela vai... Eu peço para deixar ela fazer as suas considerações finais. A Jennifer, depois disso, eu quero, por favor, que a doutora Bruna tenha a oportunidade de falar, nós já estamos, né, passando do nosso horário, mas nós vamos esticar um pouquinho. E me tire da tela. Depois que a Márcia falar, você me tira da tela com a Jennifer, que eu preciso falar com ela, tá? Sim, senhor. Por favor, obrigada. Então, Eu vou adiantar aqui um pouquinho, gente. Peraí que tem uma parte em que a Jennifer vai falar aqui. Deixa eu colocar aqui, porque aqui serão as opiniões. Eu acho que quem vai falar aqui Márcia, agora... a palavra é tua. Eu vou só me despedir de vocês. Tá, aqui a despedida da Márcia. Vamos colocar aqui um pouquinho. Peraí, gente, ela vai falar aqui. Deixa eu colocar na parte da... Vamos lá. Porque depois, gente, quem quiser ver sem corte nenhum, vocês entrem lá no Mídia Livre, tá? Entrem no Visão Caleidoscópica, Palhoça, tem vários canais da Teia, tá? Que vocês vão ter acesso lá. Durassem mais tempo, para que ele ficasse mais tempo com a filha. Ela dispunha de roupas. Ah, tá. Eu vou colocar essa parte aqui porque é importante, tá? Vamos lá então. Bora lá. Sobre a importância da mediação e da conciliação. Eu sempre pelo menos busquei o caminho da comunicação não violenta. O que eu gostaria de colocar nesse caso de forma bastante específica, até porque eu tenho certa atuação nesse caso, é que o Leonardo, quando ele se expressa com relação às advogadas que estão apoiando a Jennifer, é um grupo de mulheres feministas que querem destruir a família, que querem destruir o homem, querem destruir a figura do homem. Esse discurso dele é um discurso que nunca funcionou para mim. E isso ele sabe porque eu já tive a oportunidade de conversar com ele e falar de maneira muito franca. Eu sou uma mulher que cresci com o meu pai. Eu morei sempre com o meu pai. Meu pai sempre teve minha guarda e eu fui criada, educada e amada. Gente, essa falhinha que tá dando no áudio é a falhinha lá da live deles, tá bom? Não é aqui da live não, tá bom? Vamos lá. Amada pelo meu pai, pela minha madrasta, tenho uma relação excelente com a minha mãe. Não tenho nenhum problema com a figura masculina. Tenho 4 filhos e o meu marido exerce um papel de imensa importância na vida dos meus filhos. Eu não acho que algumas coisas que ele tenta colocar, que na verdade são mulheres que se uniram para rebaixar a condição do homem, isso nunca existiu. Pelo contrário, todos os meus posicionamentos com relação a isso sempre foram muito claros. O homem tem um papel muito importante e fundamental na criação dos filhos. Tanto é verdade que a maior admiração que eu tive quando conheci a Jennifer foi a flexibilidade dela e o reconhecimento dela com relação a essa importância de contato. Diferente do que se buscou colocar, diferente dessa pessoa que foi construída, porque a Jennifer hoje é uma figura estereotipada que, como foi colocado sobre o véu da verdade. O véu da verdade ele vai aparecer, mas muitas vezes o mal ele precisa se manifestar para que a gente tenha a condição de conhecer quem as pessoas realmente são e as posturas que elas adotam em momentos de crise como este momento. A Jennifer é uma moça que, desde o início, apesar de toda a pressão que sofreu, apesar de toda a perseguição que sofreu, sempre se colocou à disposição para que essas visitas acontecessem. Pediu inúmeras vezes para que fossem intermediados esses contatos. Eu vou destacar aqui um ano muito importante, que foi o ano de formatura da Luísa. A Luísa fez a formatura, a Jennifer acompanhou ela durante todo o ano letivo, participava das atividades da escola e, em razão da medida protetiva, para privilegiar o contato que o pai tem. Essa parte aqui é muito importante, inclusive, para você que é bolsonarista, tá?
Você que é um vagabundo, safado, bolsonarista, e tá aqui na live querendo causar e tal, né? Que isso aqui eu já tô acostumado, tá? E eu não vou banir vocês de jeito nenhum, vocês vão ficar aqui, porque eu sei que vocês são covardes, vocês nunca ligam aqui pra debater comigo, né? Mas você que é um vagabundo, pelo menos entenda que o Léo Stoppa tá indo pro lado de vocês pra enganar vocês também, né? Então, o lugar do Léo Stoppa não é nem lá e nem cá. O lugar do Léo Stoppa é sozinho, tá? Então, pelo menos assim, vocês vão entender que o Léo Stoppa tá indo pra lá também pra enganar, tá? Tentou enganar desse lado e agora tá tentando enganar do outro. Então, tudo que ele falou aí, que, ele não podia ver a filha, que não sei o que, tá tudo desmontado aqui, acabou, né? Tem com a filha, no momento em que eu conversei com ela sobre a formatura da Luísa, que era um ano importante, que a Luísa vinha passando por um momento de exposição a uma tensão familiar, a Jennifer decidiu. Eu acho que para que ele sinta a importância dele na vida da minha filha, é importante que ele vá à formatura. Então eu vou deixar ele cuidar da Luísa, eu vou deixar ele ficar com a Luísa. Diferente do que tem se propagado, ele dilatou dilatou essas visitas, para que essas visitas durassem mais tempo, para que ele ficasse mais tempo com a filha. Ela dispunha de roupas, mandou a roupinha da festa, falou, olha, ele fica com ela, ele cuida dela, ele arruma ela para festinha, fica lá na escola. É bom esse contato dele com relação a outras pessoas que compõem a realidade na qual ela está inserida dentro da comunidade escolar, porque a Jennifer já era uma figura conhecida. Eu acho que a maior revolta que ele tem desse caso por mais que ele tenha tentado fazer acusações, a gente sabe bem que nesse ambiente que se discute nazi-fascista, muitas vezes a verdade se torna realidade, é que nessa maneira específica, a mentira que se construiu em cima da Jennifer nunca se tornou realidade, porque ela poderia chegar num ponto de exaustão e falar, não, agora realmente acabou, agora eu não vou permitir, não vou mais admitir esse contato, estou sendo ameaçada, estou sendo exposta a uma situação quase que vexatória e acabou. Isso nunca aconteceu. Essa mulher que foi estereotipada, que foi construída, que é uma mulher que ele fala com imensa desconsideração e falta de respeito, ela nunca existiu. O que existe é uma mulher que sempre se preocupou com um contato entre pai e filho, uma mulher que hoje se destaca, mora com o pai, porque ela tem um contato e ela reconhece a importância da figura paterna na vida dela, na vida da filha dela, no contato para com os familiares. Uma mulher que sempre insistiu e sempre lutou para que a filha tivesse contato não só com uma figura materna e paterna, mas com toda a família paterna, porque eu vi a luta dela para que a avó da Luísa fosse acionada, para que a avó da Luísa também tivesse contato, a avó paterna, com a criança, para que ela estivesse em um ambiente seguro. Buscou inúmeras vezes, ainda que existissem tensões com relação à atual companheira dele, abordar essa questão, levando a filha à terapia para que a filha trabalhasse um melhor relacionamento com essa moça, que a partir dali também teria um papel importante enquanto madrasta, tentando uma aproximação na medida do possível, e tudo que ela recebeu. E nesse caso eu não falo só da ingratidão, mas falo dessa construção mentirosa daquilo que ela não é. Nunca mudou a essência da Jennifer. E, então, também diferente do que ele tentou fazer, que era... Gente, diante desse assunto mega importante também, eu preciso lembrar vocês que todo esse trabalho que a gente faz aqui, tá? Tanto a Mídia Livre, quanto os outros canais, quanto esse canal aqui, a gente não tem, tá, aporte de deputado, de empresário, não tem aporte de ninguém. As únicas pessoas que ajudam a gente aqui a sobreviver com equipamentos que são caros, com luz, internet, tudo que a gente precisa para fazer um programa com qualidade, são só vocês que podem ajudar. Então, quem puder ajudar, qualquer quantia, tá bom? Você pode ajudar nesse QR Code aqui, tá bom? Esse QR Code aqui, você aponta a câmera, já vai direto para fazer uma ajuda, tá bom? Ou você pode colocar esse número de telefone aqui como Pix, tá bom? E os dois são Pix, tá? Tanto esse aqui quanto esse aqui são Pix, é o mesmo Pix, cai no mesmo lugar, e vocês ajudam muito a gente a se manter de pé. Nós não temos outro meio de financiamento, tá bom? Tem gente que se ilude com visualização de YouTube, não dá nada, tá bom? Não dá nada. O que mantém a gente de pé aqui é assinante mensalista
e ajudas, tá bom? É o que mais mantém a gente aqui. Obrigado a todos que têm ajudado, tá? Vamos lá. Fazer com que nós víssemos a Jennifer como uma pessoa maquiavélica, manipuladora, que cria construções. Eu sempre tive imenso respeito em todo o diálogo que eu busquei estabelecer com o Leonardo, porque, diferente do que ele fala, a Jennifer sempre falou com ele com muito respeito e consideração. Ela sempre se referiu a ele como pai da minha filha. Ela sempre pediu para que eu tentasse, inclusive, equilibrar um diálogo de tal maneira que não existisse diferença entre nós. E esse caso me espanta e me choca porque tudo, absolutamente tudo que eu vejo na mídia sobre o caso diametralmente oposto àquilo que realmente é. Eu tive a oportunidade de conhecer as duas partes. Por algumas vezes tive a oportunidade de conversar com ele para tentar entender o ponto de vista dele, porque também achei importante, às vezes, nós estamos numa relação onde existem sim duas realidades paralelas, porque a realidade é uma questão de ponto de vista, é uma questão de perspectiva. Eu falei, de repente, dentro da perspectiva dele, ele também está submetido a uma condição que o deixa vulnerável a essa situação e ele está buscando uma maior segurança. O tempo inteiro eu busquei ouvi-lo, busquei compreender, estimulei também. Olha, tem uma frase aqui muito boa da Laura Colombini, tá? Uma frase muito forte. E é uma frase realmente que é bem... Bom, enfim, eu vou ler a frase aqui. Ela falou assim: quem tem o privilégio de ter uma ex-louca é o homem. Quando uma mulher tem um ex-louco, ela morre. Nossa, essa frase é muito forte e é exatamente isso. Muito bom, Laura. Beijo pra você, viu? Obrigado pelo superchat, querida. Vamos lá. Esses contatos, porque reconheço que tinha admiração pelo profissional que ele era. E o discurso que ele traz é um discurso que encanta. O que eu imaginei? Eu falei, olha, esse homem que reconhece a importância de ter a filha, é muito importante nós valorizarmos o pai amoroso, o pai afetuoso. Então, me pareceu, sinceramente, no início, um pai extremamente preocupado em conviver com a filha. Eu nunca vi, no início dessa relação, uma figura maquiavélica, muito menos dela, e também não dele. Eu via pais que se importavam com a criança e pais que queriam o melhor interesse da criança. Pais que amavam a menor e estavam preocupados em dar o melhor para essa criança. Então, diferente também do que se fala, eu via essas duas pessoas como pessoas extremamente importantes na construção do caráter e da psique de uma menor, pessoas que naquele momento me pareciam buscar o que era melhor e busquei, dentro do possível, a conciliação de interesses, porque eu acho que é possível, sinceramente. Eu acredito que o ser humano tem a capacidade de entender que aquela relação conjugal terminou, mas a relação familiar ela não se rompe. Não existe ex-pai, não existe ex-filho. Não existe ex-marido. Não existe sogra, inclusive, não existe sogro, né, doutora Bruna? Oi? Não existe a sogra, não existe a sogro, existe ex-esposa. Não existe ex-filho, não existe ex-filha. Eu só quero pontuar aqui, primeiro, que, doutora Bruna, sucesso total, 100% de aproveitamento do seu posicionamento. Quero dizer aqui, a nós resta a curvatura ao que tu acabou de falar, tá? Ao que tu veio, o teu posicionamento foi certeiro. Eu não quero me estender, à exceção do que nos colocar aqui a doutora Edna, para não prejudicar o episódio 2 e o andamento do processo. A internet nos desvaleu. Outra coisa, gente, essa aqui, eu tô fazendo essa live hoje, tá? Depois eu vou fazer o react da segunda parte, tá bom, queridos? Vamos lá. Mas estamos aqui. Olha lá o Paulo. O Paulo bem bonito. O Paulo chegou aqui na sequência, bem louco.
Ele fica trocando a imagem de lugar, assim. Hoje, a exceção, nossos entrevistados não vão se atropelar no roteiro. Então, vou trazer primeiro dela. Então, doutora Edna, o seu boa noite para nós. Boa noite. Mas eu gostaria de apontar umas coisas. Por exemplo, o comentário da Vera Lúcia, ela disse que percebia que ele tentava diminuir a Jennifer num programa que ele fazia junto com ela. Eu recebi uma sugestão aqui que eu achei muito interessante, para falar da relação que a Luísa tem com o avô materno, com a escola, a terapia e o cachorrinho dela. Então a Luísa está muito feliz dentro desse núcleo familiar que ela está convivendo agora. Obrigada, doutora Bruna, a senhora foi perfeita. Olha, fiquei muito orgulhosa de ser sua amiga. Tenho certeza que a Jennifer amou a sua fala foi perfeita. Olha, quando eu crescer, quero ficar igual a senhora, tá? Quero aprender com a senhora, tá bom? Foi muito lindo, muito lindo. Quero agradecer a todos que estão no chat aí, nos prestigiando. Quero agradecer, inclusive, a Célia Gomide. Obrigada, Célia Gomide. A todas as pessoas que estão aqui dando a maior força para nós, né? Obrigada ao Paulo, que está aqui, deu um pouquinho da sua contribuição para nós. Infelizmente, o tempo é pouco. A Letícia está dizendo, te amo, Geila, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para frente, eu acho que tem uma colocação aqui do Paulo, deixa eu dar uma olhada aqui. Não visa contenda, ela visa o entendimento. E quando o entendimento não vem, o que acontece é que um terceiro, imparcial, vai determinar para onde o vento sopra. Então, eu fico muito feliz em ver isso. Eu deixei de ser advogado já tem bastante tempo, sou servidor público hoje. Então, eu fico muito feliz em ver e ouvir isso, ver duas advogadas brilhantes aqui se manifestando, falando da sua vivência. E eu fico muito feliz em saber que a Jennifer está recuperando seu brilho próprio e vai brilhar muito mais no Mídia Livre e onde ela queira estar. Eu sou fruto de uma família que também se desfez. Eu acho que é forte falar em se desfez, né? Mas a minha mãe e meu pai não conviveram juntos a partir dos meus 14 anos. Passei por vários estágios, vários problemas, várias questões, e eu posso afirmar que... mas eu tive a sorte, e eu acho que eu e a minha geração inteira teve a sorte de não ter exposto a Deus e o mundo questões íntimas. Mas tem um problema também, né, Paulo Ricardo? A gente tem os dois lados da coisa, né? Talvez, se não houvesse um tipo de exposição em alguns casos, a mulher não teria voz, né? Então, assim, tem muito lado de um e de outro, né? É muito ruim, realmente, a discussão da vida pessoal em público. Isso realmente é meio bizarro mesmo. Mas tem muitos casos de mulheres acuadas ou humilhadas ou agredidas que pela internet conseguiram uma proteção, conseguiram alguma coisa, né? Então cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. É difícil, mas eu entendo o que ele quer dizer, porque não é fácil você se expor, viu? Que nem a Jennifer tá se expondo. E enviesadas, tá? Num discurso absolutamente surreal, ok? Então... E eu também tenho que lembrar, gente, que a internet, ela une pessoas oprimidas, tornando-as fortes, né? Então, muita gente oprimida se conhece pela internet, se unem, juntam suas forças, entendem melhor, umas ajudam as outras. Então, nesse sentido, eu acho que às vezes a exposição ajuda, né? Porque uma mulher que está sendo oprimida diariamente em casa, enfim, às vezes ela não sabe que tem outra que está sendo. Então, às vezes, porque uma se destacou ali, uma apareceu, ela
vai lá e entra em contato, e aí as coisas vão se unindo, e aí acontece, né? Então, o pouco que a gente puder fazer para dar às pessoas a oportunidade de pensar por si própria, a gente sabe que lá tem uma seita, e é sempre difícil botar esse pessoal a pensar, mas o pouco que eu puder fazer, contem comigo, tá? E eu torço muito para que, no fim das contas, as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Eu vou colocar agora aqui a parte, acho que a parte final da Jennifer, tá bom? Vamos lá. Né, essa proteção toda. Paulo, meu companheiro, muito obrigado. E eu vou trazer para vocês a Jennifer, porque, como vocês sabem, esta live deve ter vos encontrado em plena saúde e alegria, para que façamos um maravilhoso agora, porque, afinal de contas, como diz a minha parceira Margarete do chat, só resta estar bem. Jennifer, a noite é tua. Vem pra tela. É isso, assim, é muito ouvir, né, sobre a proteção da criança, sobre o pensar na criança, né, essa proteção toda, mas quando a mãe está bem, o filho também está bem, né, porque é isso mesmo, né. Gente, é exatamente isso que eu falei. Assim, é ruim você se separar? Deve ser, entendeu? Deve ser, não deve ser uma coisa legal você se separar. Só que, se a mãe é que vai cuidar da sua filha, cara, porra, mano, deixa de ser otário, velho. Dá o que precisa. Dá o do que é necessário. Dá o que... Cara, você se vira, mano. A gente é homem, a gente se vira. Tipo, vai pra baixo da ponte, mas tem que deixar a mãe e a filha em boas condições, cara. Nós somos segundo plano, brother. Você fez uma filha, mano, você tem que arcar com as consequências, você tem que arcar com as responsabilidades e agora tentar desestabilizar a mãe, é a filha que vai sofrer, cara. Tipo assim, sabe? É uma coisa que eu não entendo, entende? Eu não entendo. Separou, tem que separar, mano, não tem jeito. Separou, velho. Agora, faz o teu melhor e deixa a mãe e a filha com as condições perfeitas para viver, para que não haja nenhum tipo de problema. Simplesmente isso, acabou. Entendeu? Né? Ele me colocou em vulnerabilidade em várias vezes seguidas durante o relacionamento, fez bastante gaslighting sobre mim para que eu não tivesse apoio nem rede de proteção, inclusive me levando para lugares longínquos cada vez que eu começava a me estabelecer em algum lugar. Em seguida, foi criando situações para espantar. Gente, eu espero que todo mundo da live esteja inscrito no canal, hein, gente? Por favor, se inscrevam no canal, não esqueçam. Tem muita gente que acessa meu canal todo dia aqui e não é inscrito. Tem que ser inscrito, gente, para chegar mais longe os nossos vídeos, tá? A rede de apoio que eu fui conseguindo. Então, todas as pessoas que se aproximavam para me ajudar eram espantadas. Então, a gente não tem só os ataques nas redes sociais, mas também tem os ataques em off, que são extremamente pesados para desfazer de como eu sou como pessoa e também da minha idade. Isso, assim, a gente vai voltar, fazer uma formulação de live aqui, Edna, de pergunta e resposta, porque eu acho que vai ser melhor assim. Teve alguém que perguntou, né, sobre as profissões. Sim, ele faz sim todas as profissões, inclusive com todo o suporte que eu dava para ele poder estudar. Então ele ficava 24 horas estudando, eu pegava a criança, levava para ele ver um pouquinho, brincar e já logo retirava a criança para não incomodá-lo, além de ser secretária, enfim, todas as funções exercidas aí como um trabalho. É isso, assim, eu não consigo resumir o caso todo, mas eu me sinto muito mais acolhida e em menos situação de vulnerabilidade hoje do que quando eu estava dentro do relacionamento. Eu lembro que ele me perguntou, você tá conseguindo, né, levar bem o relacionamento, levar bem a vida, suas coisas, pagando suas contas, porque teve um pequeno período que eu consegui trabalhar, logo depois eu tive que sair do trabalho por conta da alienação parental. Mas enfim,
nesse período eu falei, não, eu estou muito bem, assim, eu não estou em situação de vulnerabilidade nem nada, não. Então eu percebi, a primeira coisa foi essa, assim, a vulnerabilidade, né? E ele se coloca como os agressores em geral, eles só não pegam e colocam a gente em situação de vulnerabilidade, como eles também se colocam como protetores. Então, assim, ó, já que você está nessa situação, eu vou te salvar, eu vou te ajudar. E é o que ele faz hoje, né? Promove a guerra, cria a guerra que não existe, cria um inimigo que não é real e logo em sequência coloca, aparece-se como vítima e oferecendo paz, que é o outro que não quer paz. É isso. Não existe alienação mental. São inverdades que ele coloca sobre as minhas advogadas, sobre as mulheres que estão à minha volta. É inverdade sobre pessoas que me rodeiam para fazer a minha cabeça. É inverdade sobre várias situações que ele coloca lá para me desqualificar como ciumenta. Ele tá... Depois que a gente separou, acho que foi o 3º ou 4º, essa moça que tá com ele agora. Então, assim, não tem nada de ciúme, não tem nada disso. O que aconteceu foi uma perseguição massiva dele e da atual esposa sobre mim, em cima de mim. Uma perseguição massiva, não só de... Galera, agora ela falou uma coisa que eu tava muito curioso, que eu ia perguntar até, né? A atual esposa dele sabe de tudo. E é isso que me intriga. Ele, esse tempo todo, ele nunca ficou sozinho. Ele não era um cara sozinho que ia atrás dela. Ele era um cara que já tinha um relacionamento, mano. Cara, separou, você já tem um relacionamento, faz a tua parte lá, esquece, mano, e vive tua vida. Agora o cara... tá aí, meu, como que a atual esposa, né, aceita essa coisa de toda hora ficar nessa encrenca, né, em vez de se afastar de uma vez, né? Gente, assim, isso é bizarro, isso aqui é bizarro, tá? Isso aqui é bizarro, olha lá, olha o que ela falou aqui, ó. Então quer dizer que a ex-esposa tem total ciência de tudo que tá acontecendo. Então, assim, não tem nada de ciúme, não tem nada disso. O que aconteceu foi uma perseguição massiva dele e da atual esposa sobre mim, em cima de mim, uma perseguição massiva, não só digital, como pessoal. Um assédio jurídico, diríamos, né? Não, pessoal mesmo, batendo no meu portão, chamando a polícia pra mim, por me acusar de espancar minha filha, sendo que eles tinham acabado de entregar ela, tentando comprar briga comigo, desligando meu acesso à energia elétrica para que eu ficasse desabrigada, não consegui mais ficar dentro do apartamento, fiquei desabrigada e logo em seguida ele entra com processo para me tirar, da qual ele perdeu esse processo, né? Entendi. E aí são todas essas situações que a gente vai falar depois em detalhes, mas foram muitas violências, muitos ataques, muita perseguição, não é à toa, não é por ciúme, não é por sei lá, por querer aparecer, o que quer que seja, não tem nada disso. Eu só queria falar logo... Excelente, muito bom. Só não acaba com a nossa série de 3 episódios aqui. Não, porque tem muitos detalhes, né? Para as pessoas entenderem em detalhes. Isso. O porquê que eu me afastei, o porquê que eu pedi medida protetiva, o porquê que eu posterguei pedir a medida protetiva, né? Então tem toda essa situação. Eu vou pedir só uma gentileza. Ele compra as pessoas, ele coloca as pessoas para me ligarem, ele coloca as pessoas para me infernizar, ele manda as pessoas me ligarem, ele passa o meu telefone para pessoas aleatórias virem tirar satisfação comigo. Nossa, então, mano. Assim, a perseguição não é só digital, é um inferno coletivo da minha vida. Aonde eu vou com a minha filha, se eu posto uma foto e por aí vai, só para que todo mundo entenda. Além das ameaças veladas a mim, né, que são feitas de... Pô, gente, eu tô tentando pensar aqui se eu fosse a atual mulher do Estopa. Eu falaria assim, Estopa, tu todo dia tá pensando nessa mulher, tu gosta dela ou gosta de mim? Todo dia. Todo dia tu tem alguma coisa pra falar da Jennifer, mano? Não esqueceu ainda? Que coisa... Que deve ser um inferno, né? Viver assim. Feitas diariamente que me assustam e me dão muito medo.
Isso nós podemos ver nos vídeos. Eu vou agradecer a todas, todos e todes. Mais um pedido das meninas acatada, uma orientação aqui, não se tem pedido, aqui se tem orientação das meninas, acolhido. Esse foi o Quebrando o Silêncio do Mídia Livre. Nós hoje nos despedimos, então, depois. Gente, eu nem conheço a atual mulher do Estopa, nem sei quem é, não sei nem o nome dela. Eu só tô falando que se ele hoje tem um relacionamento, por que ele fica tanto ali nessa briga? Cara, o Estopa pode só fazer a parte dele, esquecer a Jennifer, cuidar só da filha dele, mandar o que é necessário, fazer a vida rolar, só isso, mano. A gente tá escutando aqui a Jennifer falar porque o Estopa debateu comigo outro dia falando absurdos da Jennifer. E nada mais justo do que a gente tá aqui hoje desmascarando essa coisa toda, né? Fala, mano. Bom, tô te acompanhando até agora, hein? Não, tamo Olha junto. só. Sabe o que não dá força? Vou te dizer, é não dar o like no Panchorra e não se inscrever no Panchorra. É o Baraci que tá falando, gente. É o Baraci que tá na tela aqui, tá? É o Baraci aqui, ó. Professor Baraci. Olha isso, porque nós somos da TEI aqui, a força está no like, a força está no superchat quando é viável, mas a força está em se inscrever no Panchorra, se inscrever no Conexão Palhoça. Quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Nós, amanhã de manhã, temos reunião, vamos decidir, tá? Quero te dizer, o teu react do que me mandaram aqui, até agora, o teu react é completo, tá? Com um posicionamento justo, sem red pilagem, sem... Até porque não esperaríamos menos de alguém da TEI, tá? Tu tá de parabéns. Mas eu quero pedir pro chat aqui, tô vendo o chat fluindo, um beijo para todo mundo. Eu tirei o óculos aqui, ó, a Vera Gláucia, a Soninha, a nossa turma toda, gente, muitos corações na tela do Panchorra. Deixa eu botar o óculos de volta aqui. Muitos corações na tela do Panchorra. E se quem ainda não está inscrito, tá? O Daniel já mandou o superchat ali, ó. Quem não tiver inscrito, se inscreva no canal do Vitor Panchorra, tá? É imperativo categórico, Falkenbach Zaida. Nós aqui, o Vitor traz para nós a perspectiva do que aconteceu com a participação de vocês. Isso tem que valer a inscrição, certo? Isso tem que ir corações, como diz o Catarina. E corações, mandem corações. Tá? Eu vou estar no Paraná na sexta-feira, hein? Sexta-feira eu já tô no Paraná. Eu ainda tô azeitando aqui, não sei ainda, mas... Tudo bem, vamos ver. São novidades, mas... Tá bom. Tchê, olha só, beijo para todo mundo que tá mandando coração, se inscrevendo, certo? Porque acompanhar é legal, curtir é legal, mas se inscrever é que é fazer parte disso. Ali, ó, JetGo também mandou vinho. Tava louco para uma de cada uma dessas taças aí, JetGo. Agora é o seguinte, Vitão, essa live, ela é... Roberto Santos, um beijo no teu coração. O meu canal é o Conexão Palhoça. Conexão Palhoça. Se vocês puderem entrar ali, se inscrever também. Quando chega a 1000, a vida muda. Tá? O Vitão já viveu isso. Já. Mas aqui, a palavra aqui do CEO da TEIA, como diz o Rei Aragão, é a seguinte: meus amores, Soninha, um beijo no teu coração. Gente, o Vitor tá fazendo um react de uma coisa que acontece e que está acontecendo às 23h02 da noite de uma quarta-feira no Brasil, na casa de alguém. Há 1 ano, 2 anos, uma Jennifer estava sozinha enfrentando isso.
luz desligada, vitimismo invertido, manipulação. Então, assim, acompanhem o que o Vitor está fazendo, porque o Vitor, ele acabei de ler ali, ó, o Vitor é necessário. Para de me elogiar, cara, para com isso. Aqui eu adulo mesmo. Não fica elogiando, não faz isso não. Adulo mesmo. Não, até porque tu não vai ficar convencido, não, posso adular. Não, então, se tem um que eu já senti o cheiro, que eu sei que não vai ser, que não vai se corromper, tu. Gente, o presidente Lula pediu para que a gente combata a violência contra a mulher. Esse tipo de atitude é violência contra a mulher. Esse tipo de atitude leva a um Brasil desumano. E nós temos que cessar com isso, e é parte. E o Vitor entendeu isso como homem e está fazendo esse enfrentamento. Então, se inscrever no canal do Vitor. Vocês estão vendo esse bochechudo aí, ó, com a mão no óculos? Esse sou eu. Esse cara aí tá dizendo para vocês que esse cara do lado aí, que tá de celular na mão, entendeu o chamado do presidente Lula. E nós precisamos avançar. Certo? Vitor, eu te desejo uma noite magnífica com a tua família, cara. Obrigado, querido. E eu desejo a cada um e a cada uma, principalmente a cada uma das nossas já cicatrizadas do chat, uma noite maravilhosa de descanso. Depois do que nós vamos terminar de ver contigo aqui. Mas não tem como avançar se o nosso chat vivo não se inscrever. Não precisa se tornar membro imperativamente. É interessante, se torne membro. Mas se inscrever é importante demais. Laura, contamos com você. Essas palavras todas aqui são para vocês. O episódio 2 vai sair na sequência ao vivo, porque a mídia livre, dentro da ideia da Teia, não faz programação gravada. A gente lança ao vivo para que os Vítors da Teia possam reagir com o chat da Teia. Show, tá bom? Show de bola. Cara, eu tô assim, ó, olha, não tem como arrepiar mais. Tu conduziu maravilhosamente e como pai, como marido, que eu sei que tu é, tá? É um orgulho te ter nas trincheiras do campo progressista. Obrigado, querido. E que isso não cesse. Obrigado você por entender que o homem não para, o homem se aperfeiçoa. Exatamente. Diferente de certas estopas que a gente usa para limpar o carro. Tá bom? Tá bom, querido. Valeu, meu irmão. Coração. Obrigado, meu irmão. Até mais. Tchau. Até daqui a pouquinho. Valeu, tchau. Então, gente, já deu o nosso horário aqui, tá, gente? Eu acho que aqui já tinha terminado. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha. Da Jennifer preparando o episódio 2 e lembrando que quinta-feira Jennifer está aqui comigo para que nós possamos tocar o Quebrando o Silêncio com isso. Então, gente, esse aqui foi o final da live, tá? Eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu vou fazer a parte 2 também. Logo que sair o próximo vídeo com a Jennifer, eu vou trazer para cá, a gente vai reagir juntos. Tudo como a gente sempre faz. Então, lembrando a todos, eu faço 2 lives por dia, todo dia. Então, uma live às 14h30 até às 17h e a outra live é das 20h30 até às 23h. Todo dia religiosamente. Tá bom, queridos? Então, não deixe de ajudar a live. Quem quiser manter a minha live de pé aqui, a nossa live, que na verdade o nome dessa live aqui é nossa live, né? A nossa live aqui é esse QR Code
ou esse telefone aqui, tá bom? Essa é a ajuda real mesmo. E vocês sabem que desde que eu comecei a denunciar advogados e os golpistas do 8 de janeiro, que foi isso que fez o canal ganhar uma grande visibilidade no ano de 2023 para frente, eu comecei a sofrer um assédio judicial. E nós estamos aqui na nossa campanha, que vai até o dia 5 do próximo mês. Todo começo de mês a gente une a galera, todo mundo pinga um pouquinho no Pix para eu poder deixar em dia o pagamento dos advogados da nossa assessoria jurídica. Lembrando que nós temos 2 grupos, nós temos os advogados do civil, advogado do criminal, e até agora nós vencemos todos os processos, até agora. Então são quase 20 e poucos processos, nós vencemos acho que 11 ou 12, se não me engano, vencemos mais 2 ontem, tá? Então é uma luta incessante, é um lawfare, é uma perseguição bizarra dos covardes, mas agora eles estão parando, porque agora eles estão começando a perceber que eles estão ferrados, estão devendo dinheiro já na justiça, tem gente com o nome sujo já, porque me processou e não pagou as custas. Então tem bastante coisa que a gente está fazendo, a gente está avançando, mas eu nunca conseguiria avançar se não fosse com vocês. Sem vocês, isso aqui não significa absolutamente nada, eu sou apenas um cara que boto a cara na frente da trincheira e vocês vêm junto comigo, tá bom? Contem sempre comigo, nós estaremos aqui para mostrar os lados dessa história toda, tá bom, queridos? Um beijo no coração de todos vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live, tá bom? E eu sempre digo aqui, gente, que as famílias, né? As famílias, quando eu falo desse caso, eu sempre falo, nenhuma família é perfeita, a gente não pode ser hipócrita, tá? Nenhuma família é perfeita. Mas quando você separa, quando não dá mais certo, quando acontece alguma coisa, é só você arcar com as suas responsabilidades, cara. Acabou. Se aquela pessoa hoje não é mais a tua companheira, beleza. Só que ela fez parte da sua vida, trata com respeito. Dá o que precisa, faz o que é necessário para manter os teus filhos bem. Entende? Se você precisar trabalhar o triplo, trabalhe o triplo. Mas não arrume esse tipo de confusão absurda que a gente está vendo aqui. Um homem que tinha toda a possibilidade de manter a sua filha perto. Agora por causa de coisa material, gente. Coisa material. Quem aqui não tem um filho e não daria a vida pelo filho? Quem aqui? Todo mundo aqui tem, né? Todas as pessoas aqui que tem filho daria a vida pelo filho. Se é a tua ex-esposa que vai cuidar do teu filho, dá tudo que precisa pra ela e acabou, e fechou a conta, meu. Mano, é uns bagulho meio bizarro, sabe? É meio bizarro isso. Então, beleza, gente, vamos lá. Aí ninguém tá aqui pregando a perfeição e nem a família perfeita. A gente tá pregando responsabilidade. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém nasceu grudado com ninguém. O lance é, você tem a sua responsa, assume a tua responsa. É só isso, beleza?